Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que se está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já infectou mais de 4 milhões e 200 mil pessoas no mundo, provocando 288 mil mortes. Temos, no entanto, mais de 1,5 milhão de pessoas recuperadas. Vamos agora ver os números de hoje em alguns pontos do mundo, começando pelo Canadá, onde estão já registados 69.981 casos de infectados com Covid-19 e já se contabilizam 4.993 mortes. Até ao momento, 32.994 pessoas já estão, no entanto, recuperadas. Em Portugal, no total, há 27.913 casos confirmados de infecção, o que representa um aumento de 234 casos relativamente ao dia anterior. O número de mortes com Covid-19 em Portugal aumentou para 1.163 nas últimas 24 horas, isto segundo o balanço diário da Direção-Geral de Saúde. Destaque para o aumento de 464 casos de infectados recuperados, num total de 3.013 pessoas que se conseguiram libertar da doença. A Madeira continua a ser a região que tem menos casos de Covid-19 diagnosticados e a única até agora que não tem registro de vítimas mortais devido ao novo coronavírus. Desde 7 de maio que a região autónoma da Madeira tem 90 casos positivos. Os Açores não têm novos casos positivos nas últimas 24 horas e registram mais 2 recuperações. Até ao momento já foram detectados na região um total de 145 casos de infecção, verificando-se 91 recuperados, 16 mortes e 38 casos positivos ativos. 30 em São Miguel, 2 na Graciosa, 1 em São Jorge, 3 no Pico e 2 no Faial. Os Estados Unidos da América registram mais de 1.385.000 casos de Covid-19. O país continua a ser o mais afetado no mundo. O número de mortes ultrapassou já os 80 mil. Por outro lado, os Estados Unidos da América contabilizam mais de 262 mil pessoas recuperadas. As Secretarias Estaduais de Saúde do Brasil divulgaram mais de 169.500 casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus, com mais de 11.600 mortes. Até ao momento, o Brasil registra 67.384 recuperados, o que significa que, em 24 horas, mais de 2.400 pessoas foram consideradas curadas. Em África, o número de mortes provocadas pela Covid-19 subiu hoje para 2.336, com mais de 66 mil infectados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes. O número total de doentes recuperados aumentou para 23.095. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 761 casos e registra 3 mortes. Cabo Verde tem 260 infecções e 2 mortos. São Tomé e Príncipe registra 220 casos e anunciou na segunda-feira a 6ª vítima mortal. Moçambique conta com 103 doentes infectados, Angola tem 45 casos confirmados e 2 mortos. A Guiné Equatorial tem 439 casos positivos de infecção e 4 mortos. O Governo Federal anunciou hoje um novo pacote financeiro, desta vez para apoiar os idosos que estão em asfixia económica devido à Covid-19. Ao todo são 2,5 mil milhões de dólares que vão ser distribuídos por 6,7 milhões de idosos em todo o país. Os idosos que se qualifiquem para o Old Age Security vão receber $300 livres de impostos e os que se elegerem para o Guaranteed Income Supplement podem receber mais $200. Os idosos enfrentam aumentos no preço dos medicamentos, que têm custos adicionais se forem entregues em casa, e aumentos nos transportes, se não puderem deslocar-se em transportes públicos. O Governo também está a injetar mais $20 milhões no New Horizons for Seniors, um programa que financia vários projetos comunitários para idosos. O dinheiro vai mitigar o impacto do isolamento social através do fornecimento de tablets ou de programas online. First, if you're receiving old age security, you will get an additional $300 to offset some of the extra costs you've had to cover because of the virus. This means that across the country, almost 7 million seniors will get help that they need.
And to better support the most vulnerable seniors, we will also give an extra $200 to people who are eligible for the Guaranteed Income Supplement. So if you're receiving both OAS and GIS, you will get an additional $500 in total to help you. Our government is also investing an additional $20 million in the New Horizons for Seniors program. A few weeks ago, we boosted funding so that organizations could provide delivery services and help seniors stay in touch with family during the pandemic. So we're making another investment today to create more programs to help isolated seniors and improve their quality of life. Enquanto as províncias aliviam as restrições e reabrem a economia depois do primeiro surto de Covid-19, um novo estudo sugere que mais de metade dos canadianos acha estressante aventurar-se em público. O estudo foi conduzido pela Legers e pela Association for Canadian Studies e cerca de 57% dos entrevistados disse que sair de casa para um espaço público lhes causava ansiedade. A Colômbia Britânica registrou menos de 2 dúzias de casos de Covid-19 em 48 horas, mas o Ministro Provincial da Saúde adverte que é preciso cautela na leitura destes dados porque o vírus continua ativo. Adrian Dix disse ontem numa conferência de imprensa que é tentador pensar que British Columbia fez alguns avanços contra a Covid-19, mas sublinhou os riscos são ainda muito elevados. A Colômbia Britânica vai reabrir parte da economia a 19 de maio, um dia depois do feriado nacional da Victoria Day. O plano da Air Canada de introduzir controles obrigatórios de temperatura a todos os passageiros para ajudar a garantir que os canadianos viajam em segurança está a levantar preocupações com a privacidade. Os especialistas na matéria alertam que a medida pode violar as leis da privacidade, uma vez que solicita informações pessoais sensíveis que não são baseadas em evidências. As autoridades médicas canadianas dizem que o teste de temperatura não é eficaz para identificar pessoas que têm Covid-19. E o governo também não exige que as companhias aéreas realizem este tipo de teste para detectar a presença do vírus. Se tal vier a acontecer, a Air Canada será a primeira transportadora aérea da América do Norte a tornar o controle de temperatura dos passageiros obrigatório. Documentos obtidos pela CBC News através de uma solicitação de acesso a informações descrevem uma longa lista de acusações contra funcionários da Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá, que vão desde abusos de autoridade e associação criminosa até força excessiva e assédio sexual. Algumas das acusações já foram investigadas e outras ainda estão sob investigação. A Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá recebeu mais de 500 queixas contra funcionários entre janeiro de 2018 e o início de 2020. O Canadá emprega cerca de 6.500 oficiais no controle das fronteiras, nas travessias terrestres, aeroportos, terminais marítimos, portos ferroviários e em instalações postais. A vice-primeira-ministra Chrystia Freeland diz que o Canadá e os Estados Unidos da América estão a criar planos para lidar com o que ela chama de aumento inevitável do tráfego transfronteiriço à medida que as economias de ambos os países emergem do seu coma induzido pela pandemia. Freeland diz que o tráfego na fronteira partilhada deve aumentar à medida que os Estados e as províncias reabrem as empresas e diminuem as restrições à mobilidade, mesmo que a proibição de viagens não essenciais continue válida entre os dois países. O Premier Doug Ford disse esta terça-feira que nos próximos dias Ontário vai atingir a primeira fase de 3 que vai permitir reabrir alguns setores da economia do Ontário. A boa notícia pode surgir já na próxima quinta-feira e o regresso à normalidade pode levar à reabertura de negócios sazonais, de baixo risco e de mais serviços essenciais. O estado de emergência foi aprovado até 2 de junho e Ontário continua a aumentar o número de pessoas testadas para a Covid-19. Cerca de 62% dos casos ativos de Ontário concentram-se na área metropolitana de Toronto. A primeira fase de reabertura da economia vai permitir que um número maior de indivíduos possa participar em alguns eventos, como funerais, por exemplo. We're building a solid foundation
for the cautious reopening of our province. We're charting a path to a strong recovery. With the progress we've made, I'm confident we can move forward. On Thursday, we will share more good news. More good news about getting people back to work. More good news about opening workplaces, getting paychecks out the door. More good news about slowly getting back to normal. On Thursday, we will share more details about the next stage of reopening our province. We'll be reopening more low-risk workplaces, seasonal businesses and essential services. Novo relatório do TTC diz que a Agência de Transportes de Toronto está a enfrentar um déficit de 520 milhões de dólares devido à Covid-19, mais 81 milhões do que a autarquia estimou na previsão anterior. Recorda-se que o TTC já reduziu algumas rotas e fez, em abril, layoff a 1.200 funcionários. Desde que a economia está parada, o TTC está a perder todos os meses 90 milhões de dólares. O novo relatório, divulgado esta terça-feira, destaca que a contenção de custos de atividade não forneceu o alívio fiscal suficiente e diz que os governos provinciais e federais vão ter de apoiar o TTC, algo que ainda não surgiu até agora. O presidente da Câmara Municipal de Toronto pediu ao governo de Ontário e às autoridades de saúde que estabeleçam parâmetros de referência públicos para que a propagação da Covid-19 diminua antes de aliviar as restrições na cidade de Toronto. John Tory disse ainda que o governo e as autoridades de saúde têm de apresentar agora as medidas que consideram realmente importantes que sejam cumpridas para que Toronto possa passar à segunda fase de reabertura da economia. As medidas poderão ser algo do género: agora já podem abraçar os vossos familiares, exemplificou John Tory. A polícia de Toronto apreendeu milhões de dólares em várias residências da cidade. A operação decorreu durante vários meses e as autoridades apreenderam 61 quilos de cocaína avaliados em quase 8 milhões de dólares. A polícia informou que as investigações começaram no outono de 2019 e adiantou que é raro conseguirem apreender uma quantidade tão elevada de cocaína numa única operação policial. A cocaína era transportada dos Estados Unidos da América para Ontário e, antes de chegar aos traficantes de rua, era escondida em casas e condomínios no centro da cidade. A polícia deteve 4 homens e continua à procura de mais 2 suspeitos. As autoridades não têm dúvidas de que a cocaína ia ser misturada com fentanil antes de ser vendida nas ruas. O fentanil é um dos opioides sintéticos mais poderosos e mais perigosos do mundo. 100 vezes mais forte do que a morfina, 2 miligramas de fentanil são suficientes para matar. Toronto vai lançar um programa para ajudar os empresários locais e os artistas a criarem lojas online em poucos dias durante a pandemia. A plataforma Shop Here vai ajudar os pequenos empresários a fazerem receitas enquanto as lojas físicas continuam fechadas. Web designers, marketeers e estudantes estão a doar os seus conhecimentos para criar a plataforma e a autarquia estima que mais de 49 mil empresas de Toronto possam ser elegíveis para o Shop Here. Talvez ainda não esteja na altura de guardar os casacos de inverno. As previsões do tempo de Toronto identificaram recordes de temperatura fora da época este mês. Segundo o Environment Canada, este 12 de maio foi o mais frio da história. Na manhã desta terça-feira, o Toronto Pearson Airport registou menos 3 graus centígrados. E a última vez que os torontonianos sentiram temperaturas tão baixas a 12 de maio foi durante a Grande Depressão de 1939, quando o Environment Canada registou menos 2,2 graus centígrados. Em Portugal, os 2 suspeitos da morte da criança de 9 anos em Atoguia da Baleia, concelho de Peniche, chegaram ao Tribunal de Leiria às 10h41 da manhã, tendo à sua espera cerca de 40 pessoas que os veiaram. Os populares não se cansaram de lhes chamar assassinos, tendo a polícia tentado evitar que se aproximassem dos suspeitos. Valentina foi dada como desaparecida na quinta-feira de manhã, depois de uma denúncia do pai no posto da GNR de Peniche. As buscas contaram com o envolvimento de mais de 600 elementos ativos numa área de sensivelmente quase 4.000 hectares.
palmilhada mais do que uma vez em alguns locais, referiu o comandante da GNR de Caldas da Rainha, Diogo Morgado, numa conferência de imprensa que aconteceu no passado domingo. Depois de cerca de 3 dias de buscas, a Polícia Judiciária de Leiria deteve no domingo o pai e a madrasta da vítima, cujo corpo foi encontrado numa mata na Serra del Rei, no concelho de Peniche, distrito de Leiria, coberto por arbustos. O resultado preliminar da autópsia à criança aponta para uma morte violenta, com lesões na cabeça e indícios de asfixia. Em Portugal, o anúncio da data para retomar visitas aos utentes de lares idosos apanhou de surpresa as entidades gestoras destas instituições, que estranharam não terem sido ouvidas sobre esta matéria. As visitas a utentes de lares idosos e unidades de cuidados continuados podem ser retomadas a partir de segunda-feira, dia 18, segundo a orientação da Direção-Geral da Saúde. As visitas têm de ser marcadas e ocorrer num espaço próprio, de preferência no exterior da instituição, mantendo a distância de segurança de 2 metros. De acordo com a nota assinada pela Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, as visitas devem respeitar um número máximo por dia e por utente, sendo numa primeira fase de um visitante por utente, uma vez por semana. Este limite pode ser ajustado mediante as condições da instituição e a situação epidemiológica do local, em articulação com a Autoridade de Saúde local e segundo a avaliação de risco. A Direção-Geral de Saúde pretende que haja agendamento prévio das visitas e um registro com os nomes do visitante idoso, contactos e hora do encontro, que não deve exceder os 90 minutos. A instituição terá que assegurar que a visita ocorre num espaço próprio, amplo e com condições de arejamento, idealmente espaço exterior, e não na sala de convívio dos utentes ou quartos, exceto se o utente se encontrar acamado. Terão de ser disponibilizados produtos para higienização das mãos. Os visitantes devem utilizar máscara, preferencialmente cirúrgica, e não devem levar objetos pessoais, géneros alimentares ou outros produtos. A empresária Isabel dos Santos acusou Angola e Portugal de terem usado como prova no arresto de bens um passaporte falsificado com a assinatura do mestre de Kung Fu e ator de cinema já falecido, Bruce Lee. Segundo um comunicado da empresária, a que a agência Lusa teve acesso, o Estado angolano terá usado como prova para fazer o arresto preventivo de bens um passaporte grosseiramente falsificado com uma fotografia tirada da internet, data de nascimento incorreta e uso de palavras em inglês, entre outros sinais de falsificação. O passaporte em causa terá sido usado como prova em tribunal pela Procuradoria-Geral da República de Angola para demonstrar que Isabel dos Santos pretendia ilegalmente exportar capitais para o Japão, alega a filha do antigo presidente angolano, José Eduardo Santos. Isabel dos Santos fala numa bizarra troca de e-mails sobre um suposto negócio do Japão, onde um golpista que se fazia passar por um empresário do Médio Oriente, atuando em seu nome, teria usado um passaporte falso para engendrar um negócio fraudulento. Constata-se que a engenheira Isabel dos Santos nunca conheceu nem contatou as partes envolvidas neste esquema fraudulento e não tinha conhecimento da falsa proposta. Garante, acrescentando que a transação descrita nesses e-mails era tecnicamente impossível. No mesmo comunicado, em que apresenta o que diz ser um enredo rocambolesco, Isabel dos Santos afirma que a Embaixada de Angola no Japão contatou os serviços secretos angolanos para autenticar o falso passaporte, competência que é do Serviço de Migração e Fronteiras, e que a Procuradoria angolana usou esta grosseira falsificação para sustentar o pedido de arresto de dezembro de 2019. O Tribunal de Luanda decretou em 30 de dezembro do ano passado o arresto preventivo de contas bancárias e participações sociais de Isabel dos Santos, de Síndica do Colo, seu marido, e de Mário Filipe Moreira Leite da Silva, ex-presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola e gestor da empresária. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, exaltou-se durante uma conferência de imprensa e mandou uma jornalista de origem asiática perguntar à China sobre as mortes da pandemia, após esta o acusar de fazer do número de testes uma competição global. Thank you very much. Thank you. To them, because there's nothing like what we've been able to do in literally a couple of months. What they've been able to been on the radar. Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes.
Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm That I telling should you, ask I'm not China? saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. not a nasty Please go question. ahead. A Casa Branca ordenou a todos os funcionários que tenham acesso à ala oeste que usem sempre máscaras quando saírem dos respectivos locais de trabalho, norma cuja aplicação não está pensada para o Presidente nem para o Vice-Presidente. A medida foi divulgada entre os funcionários através de um documento interno a que tiveram acesso vários meios de comunicação. A decisão que levou à sua criação foi tomada depois de, na semana passada, pelo menos 2 pessoas do círculo próximo de Donald Trump terem acusado positivo ao novo coronavírus. Um seu assistente pessoal e a porta-voz do vice-presidente. A ala oeste é a parte do edifício onde está a residência presidencial, incluindo a sala oval, que é o gabinete de trabalho do presidente, algumas salas de reunião e a sala de imprensa, além do espaço de trabalho dos jornalistas. Segundo o Washington Post, não se espera que a norma se aplique ao próprio Donald Trump, que até agora nunca apareceu com máscara e garante que não tem necessidade de a usar, uma vez que lhe fazem o teste do novo coronavírus quase todos os dias. Depois de um turno completo de trabalho como enfermeira nas emergências do Winchester Hospital, na terça-feira à noite, Alexa Sequeira conduzia em direção a casa na autoestrada 93 em Boston, quando se deparou com um acidente. A luso-americana não hesitou em parar para ajudar a prestar socorro ao ocupante do veículo. Alexa Sequeira não pensou 2 vezes quando viu o acidente, abrandou a velocidade, abriu a janela do carro, apresentou-se como enfermeira e perguntou à polícia se precisava de ajuda. Sim, por favor, foi a resposta. No local do acidente estavam paramédicos da cidade de Boston e agentes da polícia que tentavam desesperadamente reavivar o motorista do carro que tinha sofrido um acidente ao perder os sentidos depois de um desmaio ao volante. Tratou-se, na verdade, de um extraordinário trabalho de equipa entre todos nós, passando-se tudo isto neste clima complicado de caos e pandemia em que estamos, assegurou a luso-americana Alexa Sequeira, que explicou ainda: nas emergências estamos treinados a verificar sempre em todas as pessoas se houve uma paragem cardíaca nestas situações. Cada um dos intervenientes tem uma missão específica e o importante é trabalharmos em conjunto. Embora o ambiente fosse certamente diferente, a polícia e eu fizemos exatamente isso. Fico muito contente por saber que o senhor está a recuperar. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças alerta que não haverá vacina ou tratamentos para a Covid-19 nos próximos meses, sendo, aliás, muito provável que só cheguem em 2021 e pede cautela no levantamento das medidas. Há muitos especialistas empenhados e muito dinheiro aplicado na descoberta de vacinas e de tratamentos e, apesar de haver algumas opiniões mais otimistas, isso não acontecerá tão depressa, disse em entrevista à agência Lusa o principal especialista do Centro Europeu da Prevenção e Controlo das Doenças para Resposta e Operações de Emergência, Sérgio Brusin. Não é algo que vá acontecer nos próximos meses. Aludindo às várias investigações em curso dentro e fora da Europa, este especialista nota que, apesar de alguns testes em humanos para potenciais vacinas estarem já a avançar, serão precisos vários meses para haver produção suficiente para distribuir por toda a gente na Europa. Não é algo que possa ser feito rapidamente, reforçou, detalhando que é preciso haver uma produção segura, fazer a distribuição e priorizar a quem dar primeiro, sendo muito mais provável que isso só aconteça em 2021. Aqui entra também a incógnita que este novo coronavírus ainda é para os especialistas, visto que, por ser um surto novo, não se sabe se as vacinas ou tratamentos a serem criados irão proteger apenas por uma temporada, como as vacinas da gripe, ou se será algo que irá proteger por mais tempo, explicou. Por isso, de momento, é preciso continuar a fazer o que está a ser feito, nomeadamente
o distanciamento físico e social, o rastreamento de contactos, entre outras medidas, defende. Se uma vacina for descoberta no final deste ano, início do próximo, e se a produção arrancar logo, então no próximo ano talvez possamos estar mais otimistas, adiantou o especialista. O novo coronavírus avança sobre os povos indígenas da Amazónia no Brasil, indicou a coordenação das organizações indígenas da Amazónia brasileira. A organização não governamental que representa indígenas que vivem na maior floresta tropical do mundo informou que até domingo havia 212 casos confirmados de infectados pela doença e 60 mortes na região amazónica. No fim de semana foram registadas mais 11 mortes entre indígenas dos povos Baré, Cocama, Macuxi, Munduruku do Pará e Tembé. Nós já perdemos muitos guerreiros, por isso peço o apoio efetivo das autoridades do país. Nos hospitais da região não temos estrutura para curar pacientes com coronavírus. A SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, insiste em atender somente os aldeados. Muitos indígenas estão a morrer no hospital por não terem leitos, lamentou Eládio Cocama, líder indígena do Alto Solimões. Estamos a morrer sem apoio nenhum, perdendo nossos parentes, famílias, filhos, primos, mães, pais. Não queremos mais isso. É uma obrigação do Estado brasileiro atender-nos nessa guerra que estamos a viver hoje, acrescentou. Em Portugal, a presidente do Instituto de Medicina Molecular acredita que, em poucos anos, será possível reverter o processo de envelhecimento das células em seres humanos e, em breve, se poderá viver mais e com melhor qualidade. A especialista explicou que a amortalidade, conceito que descreve a possibilidade de se viver mais anos sem envelhecer, é uma realidade mais próxima do que aquilo que se julga. O processo de envelhecimento não é irreversível e o conceito de amortalidade refere-se à possibilidade que a ciência nos oferece de que o envelhecimento das células possa ser revertido à medida que acontece, esclareceu Maria do Carmo Fonseca, adiantando que isso já acontece e o desafio está na fase seguinte. O que pretendemos é transformar esta reversão, feita em laboratório, segura em pessoas, pois os resultados já conseguidos em animais são muito promissores, revelou a professora catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, simplificando que o que está em causa são as pessoas vivem mais tempo sentindo-se jovens, isto é, vivem mais anos com qualidade, livres de doença, fisicamente ativas e saudáveis. Esta foi uma notícia que vos demos na semana passada. Um menino de 5 anos foi parado pela polícia enquanto conduzia o carro dos pais nos Estados Unidos da América na semana passada. Isto quando foi surpreendido por um vizinho. Adrian Zamarripa explicou à polícia que tinha a intenção de conduzir até à Califórnia para comprar um Lamborghini. Jeremy Neves, o vizinho, que mora numa cidade próxima, ofereceu à família do menino um passeio no seu carro, um Lamborghini Huracan. As autoridades resolveram não entrar com o processo contra os pais do menino, uma vez que constataram que não houve negligência. A polícia apurou que Adrian estava sob os cuidados da irmã mais velha, que acabou por adormecer quando ele pegou nas chaves do veículo e saiu de casa. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar amanhã, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. Já sabe que estamos a contar consigo, aí desse lado. Então, até amanhã.